Outro dia eu estava conversando com o irmão Tai e ele me contou com certa empolgação sobre uma entrevista que ele tinha acabado de ver de um campeão de tênis, né? E nessa entrevista o entrevistador havia perguntado ao campeão qual era o segredo dele se manter em alta performance, né? E o tenista, né, chegou a abrir, disse que o segredo dele, né, o segredo da sua grandiosa habilidade era trabalhar insistentemente no básico. Que o segredo da sua performance extraordinária, que fazia ele ser o melhor, né, dentre todos os atletas, o segredo era a sua constante relação com aquilo que é basilar, essencial, fundamental. O contato constante com o básico, o treino incansável dos rudimentos, daquilo que é fundamental, era aquilo que mantinha ele na sua capacidade como campeão. E o irmão Tai, ele me contou isso empolgado, porque ele tinha acabado de passar pelos cursos Essência e de Efésios, onde ele teve essa impressão de ter experimentado o que é fundamental, básico, para ser um melhor cristão, discípulo, filho, adorador. E no dia de hoje, dia em que celebramos uma série de acontecimentos extraordinários, hoje nós vamos experimentar aquilo que é a nossa base, o nosso chão, o nosso firme fundamento. Porque a Páscoa é a nossa maior celebração, é o que nos faz ser cristãos, é o que fez a fé cristã nascer. E é o que faz com que a nossa fé não seja vã. Porque não fossem os acontecimentos da Páscoa, não haveria esperança. E como está escrito em 1 Coríntios 15, 17, ainda estaríamos mortos em nossos pecados. Esse enredo, essa história da nossa salvação é essencial. E o clímax de tudo aconteceu na Páscoa. Então nós vamos ler juntos Mateus capítulo 27. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 27 e a gente vai ler praticamente quase todo o capítulo. Ali a partir do versículo 1. Mas um pouco antes, só para contextualizar a todos, alguns episódios importantes já tinham acontecido. A ceia da Páscoa, como nós vemos há algumas semanas, já havia acontecido. E ali o Senhor, Ele trouxe um novo entendimento para essa refeição milenar. Um pouquinho depois, o Senhor, no jardim do Getsemane, havia suado sangue, enquanto orava ali, angustiado por aquilo que estava para acontecer. Logo na sequência, Judas, o traidor, o entregou a autoridades religiosas e pela madrugada da sexta-feira da paixão, Jesus já havia sido surrado e havia passado por um julgamento arranjado.
E então, versículo 1 de Mateus 27, de manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: não seria certo colocar esse dinheiro no tesouro do templo, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso até hoje ele se chama Campo de Sangue. Cumpriu-se assim a profecia de Jeremias, que diz: tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do oleiro conforme o Senhor ordenou. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas para a surpresa do governador, Jesus nada disse, permaneceu calado. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus, chamado Cristo, chamado Messias? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos, que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o! Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto e o vestiram novamente com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. No caminho encontraram um homem chamado Simão de Cirene,
e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas quando Jesus o provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Sortes para dividir as roupas. Então sentaram-se ao redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel, que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora se quiser, pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultaram da mesma forma. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra santa, Senhor, nos curvamos, nos rendemos, abaixamos a nossa guarda, Senhor, e pedimos: fale conosco, Senhor. Fale aos nossos corações, faça aquilo que palavra humana nenhuma é capaz de fazer, faça aquilo que somente Tu, somente o Espírito Santo é capaz de fazer, nos convencer, e assim nos edificar, e assim nos encher, nos convencer, gerar vida, gerar ressurreição nesse dia, quando também celebramos a ressurreição de Cristo. Brade, fale, sussurre, mas fale conosco para a Tua glória, para que a Tua luz, para que a Tua vida, Senhor, continue a se manifestar em nós e através de nós, no nome santo de Cristo Jesus. Amém
Amém. Amém. Eu fiz questão de ler quase todo o capítulo 27 de Mateus, para que todos nós possamos ter um conhecimento mais amplo, mais completo dos acontecimentos. Mas, na verdade, eu queria me deter com vocês em uma só frase, né, no grito de Jesus ali pregado na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Além do Evangelho segundo Mateus, nós também temos o Evangelho segundo Marcos, Lucas e João. E por meio dos 4 evangelhos, nós ficamos sabendo que Jesus, na cruz, ele disse 7 frases. Ele disse um total de 7 frases, mas Mateus, ele registrou e destacou só uma frase, só essa frase. Ele registrou apenas o grito. E em Mateus, essa então foi a última frase dita, pronunciada por Jesus antes de morrer. E nós vamos perceber que Jesus estava exausto, não tinha descansado a noite, uma noite em que ele passou por grande angústia. Antes mesmo de ser entregue pelo traidor, Jesus, o Senhor, ele havia agonizado no jardim. Ali ele havia orado: se possível, afaste de mim este cálice, mas não seja segundo a minha, mas seja feita a sua vontade. Assim orou Jesus 3 vezes, sabendo o que estava para acontecer. Se possível, afaste de mim. E a angústia de Jesus, né, foi tão grande, que lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 44, nós percebemos, ali está escrito, que Jesus suou sangue. Jesus suou sangue. E esse fenômeno que foi percebido por Lucas, que era um médico, né, tem um nome clínico, né, chamado de hematidrose. E é um fenômeno raro e acontece quando alguém está em grande estresse ou passando por grande angústia, grande agonia. E para os irmãos terem uma ideia, né, do que seria isso, o meu pai, ele tinha um amigo, e esse amigo do meu pai, ele tinha uma condição rara também. Esse amigo, o corpo dele, né, ele não reagia a nenhuma anestesia, nenhum tipo de sedação funcionava nele. E qualquer intervenção cirúrgica que ele precisasse fazer, ele fazia sentindo tudo. E uma vez descobriram um tumor nele, e ele precisou então passar por uma cirurgia. Ele viajou para os Estados Unidos, e lá ele contou que ele foi amarrado, né, na mesa cirúrgica, os braços, as pernas, a cabeça. E então começaram a cortá-lo e abri-lo, né, passando por todas as camadas, né, até chegar ao órgão. E ele sentiu tudo. E ele disse que nos Estados Unidos os procedimentos são cobrados por hora. Então, antes de começarem a cirurgia, os médicos, né, iniciaram um cronômetro, né, e quando a cirurgia terminou, 7h40 haviam se passado. Ele ficou quase 8 horas naquela mesa cirúrgica, sendo aberto, costurado e sentindo tudo.
E ele era um homem asiático, né, de pele clara, né? Mas no final ele disse que quando ele olhou para o corpo dele, ele percebeu que ele havia se tornado, né, escuro. E os médicos explicaram para ele que ele havia suado sangue. Só para os irmãos terem uma noção do nível de agonia, do nível de estresse que leva uma pessoa a suar sangue. Por quê? Por que Jesus teria suado sangue? O que teria levado Jesus a esse nível de agonia? Se possível for, passe de mim, afaste de mim este cálice. O que queria acontecer? O que estava para acontecer? Nós vemos então que logo na sequência ele foi preso, ele foi espancado, humilhado, falsamente acusado, privado de sono, de descanso, e bem cedo de manhã ele foi levado a Pilatos, e diante do governador romano, diante das acusações, permaneceu calado. O silêncio de Jesus diante dos seus acusadores cumpria a profecia de Isaías 53:7, que dizia que o servo sofredor permaneceria calado. Jesus não abriu a sua boca para se defender. E ainda na sequência, ele teve o desgosto de ouvir o povo gritando, o mesmo povo que não fazia muitos dias, há poucos dias havia gritado na entrada de Jerusalém: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, mas que agora estava gritando: crucifica-o! E Pilatos, mesmo sem concordar, ele fez de acordo com o grito do povo, e Jesus não abriu a sua boca. Antes de ser crucificado, Pilatos ordenou que Jesus fosse castigado, flagelado, açoitado. O flagelo, que era o instrumento de castigo, né, usado na Roma antiga, servia para açoitar ou flagelar os condenados. Era feito de um cabo geralmente, né, curto, onde ali ficavam penduradas várias tiras de couro, e essas tiras tinham nas pontas, elas tinham entrelaçadas peças de metal, ossos pequenos ou bolinhas, né, de metal que causavam ferimentos seríssimos. E o flagelo era usado com força, né, fazendo com que as tiras com os objetos pontiagudos se cravassem na carne do condenado, arrancando pedaços de pele a cada golpe. E o objetivo da flagelação romana era muitas vezes levar a vítima a um ponto próximo da morte, né, bem próximo, maximizando o sofrimento e servindo como meio de tortura e punição severa. E por vezes causava ferimentos tão graves que os ossos da vítima ficavam expostos. E no meio de tudo isso, os soldados fizeram de Jesus alvo de mais zombarias. Despiram Jesus, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, cuspiram nele, bateram em sua cabeça. E quando se cansaram de zombar do Senhor, o vestiram com suas roupas e o levaram para ser crucificado. Jesus, o Senhor, ainda teria de carregar a cruz que o mataria, mas ele tinha sido tão castigado que mal conseguia andar.
A distância até o Gólgota ficava a cerca de 600 metros. Por isso Simão, o sirineu, ele precisou carregar a cruz de Jesus. Chegando ao lugar chamado Gólgota, algo que não acontecia com todos os que eram crucificados aconteceu, versículo 34, os soldados deram vinho misturado com fel a Jesus, mas Jesus rejeitou. Esse gesto, na verdade, foi um gesto de compaixão por parte dos soldados. Talvez pelo estado já bastante castigado de Jesus. O fel misturado com o vinho se tornava numa espécie de analgésico. Atuava como uma espécie de narcótico para aliviar a dor. Mas Jesus se recusa a passar pela cruz fora de si. Fora de si ou debaixo de efeitos anestésicos. Ele iria sentir por tudo o que deveria sentir. E com isso, não haveria como não se lembrar do Salmo 69, versículo 21, que dizia que por alimento me deram fel, e na minha sede me deram vinagre para beber, e esse vinagre foi oferecido logo após o grito, como nós vimos no versículo 48 de Mateus 27. E o ato da crucificação era tão conhecido, que Mateus, ele não dá detalhes sobre a crucificação. Ele só escreveu o versículo 35, depois de pregá-lo na cruz. Ele passa sem fazer muitos comentários. E a cruz, além de ser a forma mais terrível de morte, servia como um espetáculo para ser visto por todos. E esse espetáculo era para promover humilhação, era para promover medo e obediência a Roma. Os soldados tiraram a sorte para ver quem ficaria com as roupas de Jesus e ficaram montando guarda. E nós vamos perceber nos registros históricos, nos mostrando que era comum os condenados serem crucificados nus, porque naquela época não havia roupas íntimas como nós temos hoje, e as túnicas custavam, e ficavam com os soldados, ou seja, aumentando ainda mais a vergonha, a humilhação. E Jesus, com grande possibilidade, com quase certeza, foi crucificado nu. Além de Jesus, mais 2 criminosos foram crucificados com ele. Criminosos vis, cumprindo aquilo que está escrito em Isaías 53:12, onde se diz que o servo sofredor seria contado entre os criminosos. E o povo passava gritando insultos, sacudindo a cabeça, zombando. Se é filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz, desça. Os sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo também zombavam a Jesus. Salvou os outros, mas não se salva, desça! E até os criminosos, como nós vimos, os criminosos crucificados com ele, insultavam e zombavam: você não é o Messias, se salve, desça! Mateus fez questão, ele fez questão de registrar que todos zombaram e gritaram para ele descer.
e se salvar. Como nos conta Marcos, no capítulo 15, versículo 25, Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã. E depois de 3 horas de agonia, de vergonha, de zombarias, ao meio-dia, desceu sobre toda aquela região uma escuridão que durou 3 horas. 3 horas. Teria sido um eclipse? Não poderia ter sido um eclipse. Primeiro porque um eclipse solar não dura horas, mas minutos. E a Páscoa judaica, que é determinada pelo calendário lunar, acontecia e acontece na lua cheia. Mas um eclipse solar só acontece quando a lua nova passa entre a Terra e o Sol. Então um eclipse solar não poderia acontecer durante a Páscoa judaica, que acontecia no período de lua cheia. Então não foi um fenômeno natural, não foi. Essa escuridão foi um ato de Deus, um ato divino. E na Bíblia a escuridão muitas vezes é usada como símbolo de juízo, de julgamento. Por exemplo, quando Deus trouxe juízo sobre o Egito, uma escuridão tomou a terra do Egito. Juízo e escuridão. No livro do Êxodo, quando o povo pecava enquanto vivia no deserto, a nuvem de glória que acompanhava o povo se tornava escura e densa. E percebam o que o profeta Amós, no capítulo 8, profetizou. Versículo 9: naquele dia, declara o soberano Senhor, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como um dia de amargura. Farei o sol se pôr ao meio-dia, e farei daquele dia um dia de luto por um filho único, um dia de amargura. E nesse dia, sobre todos e especialmente sobre Jesus, o único Filho, veio uma escuridão, um sinal do juízo da parte de Deus que durou 3 horas. E por volta das 3 da tarde, depois de 6 horas de inimaginável agonia, o Senhor, como vocês vão se lembrar, foi crucificado às 9 da manhã. E ainda depois de passar 3 horas em completa escuridão, Jesus, perto do seu momento de morte, juntando todas as suas forças no escuro, ele gritou o único grito registrado por Mateus: meu Deus, por quê? Por que me abandonaste? Meu Deus, qual a razão? Pelo qual motivo? Por quê? O que é que me faz estar aqui nesse lugar de abandono? Logo eu,
Por quê? Porque me abandonaste, logo eu que sou o justo, logo eu que não tenho mentira nos meus lábios, logo eu que sou teu filho. Que pai abandona o seu filho no maior momento de angústia? Logo eu que nunca na eternidade experimentei separação, abandono, logo eu que faço parte de ti, logo eu que sou um entre os três. Sou um com toda a Trindade Santa. Perguntas que fazem sentido serem feitas. Por quê? Por que me abandonaste? Primeiro, algo que é central na fé cristã é aquilo que nós chamamos de doutrina da substituição. Doutrina da substituição. Desde o momento em que a humanidade pecou, nós vamos perceber a doutrina da substituição na Bíblia. Porque o pecado trouxe separação. É isso que o pecado trouxe, separação. Separação entre o santo Deus e a humanidade pecadora. E essa separação trouxe morte. Porque afinal Deus é fonte da vida e estar separado da fonte da vida é caminhar na direção da morte. Mas no Antigo Testamento, como uma medida temporária e como uma medida que apontava para algo que aconteceria no futuro, no Antigo Testamento, um sistema de sacrifício de animais foi criado para que na morte de um animal inocente, na morte de um cordeiro sem defeito, uma substituição pelos culpados pudesse acontecer. Ou seja, no lugar de gente culpada, um cordeiro inocente morria como substituto, cumprindo a exigência da lei, que diz que a consequência do pecado é a morte. Separação gera morte. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, todos são culpados, todos estão separados de Deus, mortos em seus pecados. Mas a Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Deus em amor nos fez um caminho, encontrou uma solução justa. Substituição. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6, um texto que foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Percebam o que está escrito. Mas ele foi perfurado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a maldade de todos nós. Ou Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado num madeiro.
Por quê? Porque Jesus foi abandonado. Porque ele seria o Cordeiro de Deus, sem defeito, que de forma definitiva seria o substituto que morreria por pessoas culpadas. Eu não sei se existe alguém aqui cheio ou cheia de culpa, mas ele levou sobre si toda a culpa pelo pecado naquela cruz, toda a escuridão do juízo de Deus sobre todos os pecados de todas as pessoas que já viveram, que vivem e que irão viver, todo o juízo de Deus dos culpados. Na Páscoa, Jesus levou sobre si. Tem gente que confessa que se sente insegura, porque tem um pensamento: se Deus o Pai de Jesus, se o Pai de Jesus, se o nosso Deus e Pai de Jesus foi capaz de abandonar o seu Filho no momento mais escuro da sua vida, o que é que garantiria que Deus não nos abandonaria? Por isso que a doutrina da substituição é importante também. Porque Deus abandonou o seu único Filho para não ter de nos abandonar. Existe um detalhe nos evangelhos que eu penso ser bastante significativo. Todas as vezes que Jesus se dirigia a Deus, ele se dirigia a Ele chamando-lhe de Pai, Abba. Alguns estudiosos até contaram quantas vezes ele usou a palavra Pai nos evangelhos para se dirigir a Deus, e uns vão dizer 245 vezes, outros vão dizer 272 vezes, né, por uma questão ou outra, mas enfim, foi sempre. Jesus sempre se dirigiu a Deus chamando-lhe de Pai. A única vez que Jesus não chamou Deus de Pai foi na cruz. No meio da escuridão do juízo, enquanto estava sendo maldito em nosso lugar na cruz, Jesus bradou: Deus meu, Deus meu. Porque para que Deus pudesse ser o nosso Pai, Ele teve que ser Deus sobre a vida do seu próprio Filho. Jesus trocou de lugar conosco na cruz, Ele nos substituiu na cruz. Era para nós o abandono, era para nós a escuridão, a cruz, o juízo, era para nós. Mas o Pai foi Deus na vida do seu único Filho, para que Deus pudesse ser o nosso Pai e nos receber como seus filhos. Não existe por que se sentir inseguro, se sentir insegura no fato do abandono de Cristo, porque Ele foi abandonado, Ele foi desamparado para que nós não sejamos jamais. Um outro comentário sobre o grito, esse grito de Jesus. Tem gente que fica com dúvida e não entende o porquê que Jesus teria
gritado essa pergunta. Aqui mesmo, depois do culto, eu já fui abordado com essa dúvida e sei de pessoas que sentem que isso é um obstáculo para a sua fé. Jesus não sabia? Será que todo aquele sofrimento levou Jesus ao desespero? Será que aquele grito foi porque o Pai estava sendo mais severo do que Jesus esperava que ele fosse? O Pai foi cruel demais? No momento de grande angústia e escuridão, era dúvida e insegurança o que Jesus estava sentindo. Por que me abandonaste? Foi um grito de quem não estava entendendo e estava precisando de resposta. E é bem verdade que quando o sofrimento vem sobre nós passamos a questionar, nós ficamos com dúvidas e perguntamos se fizemos algo que justifique a sensação de abandono. Mas quando Jesus gritou, por quê? Não foi para perguntar, mas foi para responder. Foi para responder. Olhem só, da mesma forma que o Senhor ali no jardim do Éden, quando a humanidade pecou, da mesma forma que Deus perguntou a Adão, onde está você? Deus não perguntou porque não sabia, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E o onde está você teria sido uma pergunta retórica. Foi uma pergunta para informar e não para expressar falta de conhecimento. Deus sabia onde Adão estava, mas queria que Adão também viesse a saber. E no grito de Jesus, da mesma forma, não foi para expressar dúvida no meio da dor, mas foi uma pergunta retórica, foi para informar. Mas informar sobre o quê? Informar sobre o quê? Para aqueles que conheciam as Escrituras, e especialmente para aqueles que conheciam os Salmos, quando Jesus gritou a pergunta, Deus meu, por que me abandonaste? Eles logo entenderiam, eles logo se lembrariam, eles logo fariam a conexão, seriam levados ao Salmo 22. Um salmo que havia sido escrito por Davi há 1000 anos antes de Cristo. Deus meu, por que me abandonaste? É a primeira frase do Salmo 22. E percebam só, se Jesus tivesse gritado, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o que aconteceria com todos nós aqui que conhecemos bem o Salmo 23? Nós logo faríamos o quê? Nós faríamos uma associação, nós associaríamos aquele momento com todo o Salmo 23. Todo o Salmo 23 viria à nossa mente e não demoraria muito, nós faríamos a conexão de tudo o que Jesus estava vivendo como parte do Salmo 23. E a gente especialmente se lembraria daquela parte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Nós faríamos essa associação, mas Jesus não gritou a primeira frase do Salmo 23. Nesse grito, ele citou a primeira frase do Salmo 22. E
Isso de citar o primeiro verso de um salmo era uma das formas, naqueles tempos, de identificar um salmo. Não é muito diferente do que nós fazemos hoje, inclusive. Eu mesmo já recebi pedidos no passado. Ô irmão, canta aquele que é digno de receber. Canta, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. A primeira frase, inclusive para nós hoje, dos salmos modernos, nos levam a toda a realidade do salmo. Então, no grito de Jesus, não era dúvida, mas era uma declaração. Quando ele citou o primeiro verso de Salmo 22, Jesus estava fazendo as pessoas se lembrarem, pensarem, olharem para todo o Salmo 22. E o que é que diz o Salmo 22? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante de meus gemidos por socorro? Clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti, foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que Ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca, tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Ó Senhor, não permaneças distante, és minha força, vem depressa me ajudar. Proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor todos os que o temem, glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó, reverenciem-no todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou, nem desdenhou o sofrimento dos aflitos, não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para Ele, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e o adorem, todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó.
nossos filhos também o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que Ele fez. O que é que Jesus estava dizendo nesse grito? Ele estava dizendo que o que estava acontecendo com ele não foi uma tragédia que pegou ele de surpresa. Não foi azar. O que Jesus estava dizendo quando ele citou o Salmo 22 foi que tudo que estava acontecendo com ele tinha sido previsto, foi planejado. Nesse grito, Jesus estava dizendo que o Salmo 22 era sobre ele, era sobre aquele momento, era sobre a Páscoa. Que tudo o que estava acontecendo com ele não era má sorte, mas era punição. Uma punição que ele estava pagando, não por ser culpado, mas por ser o único que era inocente. Todos os culpados zombaram, todos desafiaram ele a se salvar, todos desafiaram ele a descer da cruz. Mas se Jesus se salvasse, todos morreriam. Se o inocente reivindicasse a sua inocência, os culpados morreriam. E por isso, ele permaneceu até o fim, até o fim, até o fim. E quando ele morreu, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima para baixo, de cima para baixo. A terra estremeceu, rochas se partiram, sepulturas se abriram, mortos ressuscitaram. E o povo ficou aterrorizado com todos esses fenômenos. E sim, todos esses fenômenos foram aterrorizantes, extraordinários. Mas todos eles aconteceram só para dizer, só para apontar para algo ainda mais extraordinário que havia acontecido. Nas palavras do falecido professor J.I. Packer, se Jesus era realmente o Filho de Deus, uma das pessoas da Trindade Santa, mais surpreendente que a ressurreição foi a sua morte. Morreu o imortal. Morreu Deus. E por isso, terremoto, véu rasgando, mortos ressuscitando, um pequeno detalhe diante da grandiosidade da morte do imortal. E assim que ele morreu, a cortina do santuário do templo se rasgou de cima para baixo do céu para a terra. Deus rasgou a cortina, o véu. E essa cortina, esse véu, era o véu do templo de Jerusalém. E essa cortina grossa separava o lugar mais santo do templo, chamado de Santo dos Santos, porque era lugar da santa presença de Deus. E nesse lugar, de
tão santo, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano, um dia ao ano, no dia de Yom Kippur, no dia do perdão dos pecados. E era feito todo um trabalho minucioso, um processo de purificação, de tanto temor e reverência, ao entrar no lugar santo. O véu existia, o véu estava lá para separar, para fazer separação, para mostrar muito bem que existe separação, ou existia separação entre a presença do Santo, Santo, Santo Deus e os homens pecadores. Separação como consequência do pecado. Mas com a morte do Cordeiro de Deus, o véu que separava a humanidade da presença santa de Deus foi rasgado por Deus. Ou seja, um sinal visível da nova realidade invisível em Cristo Jesus. Na morte de Jesus, toda separação deixou de existir. Não existe mais véu, não existe mais separação. Através de Jesus temos acesso à sala do trono, temos acesso ao santo lugar da presença de Deus, temos acesso à presença do Pai. Amém? Vamos orar. E ao orar, busque se perceber diante daquele que tirou do caminho tudo que nos separava da sua presença. Ele tirou do caminho tudo. E mais uma vez, escute o último grito de Jesus naquela cruz: Deus meu, por que me abandonaste? E hoje nós sabemos o porquê. Nós sabemos, ele foi abandonado para que as exigências da lei fossem canceladas. Colossenses 2, 13 e 14. Ele foi abandonado para abolir a circuncisão e todos os rituais como base da salvação. Gálatas 5, 11. Foi abandonado para dar vida eterna a todos os que nele creem, João 3,16. Foi abandonado para trazer libertação da presente era maligna, Gálatas 1,4. Para trazer reconciliação com Deus, Romanos 5,10. Para se tornar o sumo sacerdote eterno, Hebreus 7,24. Abandonado para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, 1 Pedro 2,24. Abandonado para nos capacitar a viver para Cristo e não para nós mesmos, 2 Coríntios 5,15. Abandonado para nos libertar da escravidão do medo, Hebreus 2,14. Abandonado para garantir a ressurreição dos mortos, Romanos 8,11. E ainda diante de tantas outras razões, Jesus foi abandonado para trazer libertação da escravidão, do pecado. Apocalipse 1, versículo 6. E sim, todas essas razões verdadeiras, por todas essas razões, abandonado.
mas em todas as razões, em todos os porquês. Quando você se lembrar do grito da Páscoa: Deus meu, por que me abandonaste? Se lembre de que essa pergunta Ele deixou para você responder. Essa pergunta Ele fez para você. Por quê? Por que o meu Deus teria abandonado a Jesus naquele dia, naquela cruz, em meio à escuridão, em meio às zombarias, humilhações e dores inimagináveis? Por quê? Lembre-se, para a resposta do grito: por que me abandonaste? Jesus espera que você tenha entendido